Excelente dia! Tudo bem com você? Nossa, que saudade! Agora com a programação quinzenal, sinto falta de estar aqui, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e o espaçamento também é importante, ele é bom para dar um respiro para vocês e também para eu poder buscar sempre os melhores para estar aqui sentado na bancada para a gente poder entrevistar. E, gente, vamos lá, começando tudo isso, sou Sâmia Cruanes Dias, mentora de inteligência comercial humanizada, focada em justamente trazer para vocês o resultado nas vendas, olhando para o funil de vendas, entender quais são os vazamentos que acontecem para a sua venda não acontecer. E sou host com muito orgulho desse canal Fale Mais Sobre Isso, que está no YouTube, gravado aqui na Prodígimos, um espaço muito especial para poder fazer o seu conteúdo, para você poder trazer aqui aquilo que você quer informar para o seu público. Não precisa ser um canal de podcast, pode ser um conteúdo específico, precisa gravar um Reels, precisa gravar story, precisa fazer uma videoaula, não é isso, Mel? Então aqui é o lugar certo, porque eles vão olhar para você com muito carinho e de forma estratégica para você montar o seu conteúdo aqui na Prodígimos. E hoje tenho quem? Moacir, meu grande amigo, já foi meu terapeuta, não posso deixar de falar disso. E também a gente criou uma amizade muito bacana, também é consultor. E eu quis explorar uma temática muito interessante. E justamente porque Moacir é psicanalista, a gente vai falar a respeito disso e falar assim, e a psicanálise, quanto que ela é importante, até mesmo no nosso dia a dia, até mesmo nas mentorias, nas consultorias prestadas, tudo. E aí o Moacir vira e fala assim, nós usamos o tempo todo, Sâmia. Então, é isso. Moacir, gratidão por estar aqui, por ter aceito o convite. É uma honra recebê-lo. Olá, Sâmia. É um prazer, é todo meu. Estou muito feliz de ter sido convidado. E não esperava, foi bem de surpresa mesmo. Mas que bom poder conversar com uma amiga, né, com uma parceira, e poder falar um pouco daquilo que a gente faz no dia a dia, né? Exatamente. Tirar um pouco dos mitos e das preocupações que as pessoas têm, né? Não é? É. E tá tudo aqui, o nosso cérebro é uma caixinha de surpresa, não é? Que tem aí várias outras caixinhas e a gente não sabe nem muitas vezes o porquê pensa e como pensa muitas coisas. E existem profissionais como você aí para elucidar e ajudar a gente na nossa caminhada. Com certeza. Vamos lá, gente. Quem é Moacir Camargo, que é terapeuta, mas a formação dele, vamos lá. Ele é formado em administração de empresas, tem pós-graduação em marketing, MBA em gestão empresarial, formação em psicanálise e pós-graduado em psicanálise clínica e atuou como gestor em logística, PPCP, suprimentos, produção e hoje em dia ele também é psicanalista clínico e também consultor empresarial. Moacir, fala para mim, as suas consultorias empresariais, você havia comentado que é na parte estratégica, você olha para qual setor? Quando eu vou fazer especificamente uma consultoria em médias e pequenas empresas, que eu tenho preferência, né? Que as grandes empresas já têm muita métrica, muita coisa já desenvolvida, né? Primeiro já começa a entrar a parte psicanalítica aí, que é um bate-papo com o empresário, entender a empresa, entender a equipe, entender a forma com que se trabalha nessa empresa, que eu acho importante, né? Querer chegar já como se fosse o dono da verdade, e aí sempre tem aquela resistência pelo próprio fator psicanalítico, né? Tem os mecanismos de defesa. Então, você como consultora, você sabe todo o pé atrás que as pessoas têm. Ih, já vai mandar todo mundo embora, já vai querer mudar tudo, tá tudo errado, as pessoas só criticam, né? É. Na verdade, a gente entra para ajudar, colaborar e mostrar
aquilo que às vezes as pessoas que estão ali não conseguem ver porque estão envolvidas no trabalho, nos objetivos, em fazer dar lucro, em fazer acontecer, né? E a gente vem com esse apoio justamente para amenizar e junto com a psicanálise também ver toda a parte. Então a gente vê a parte financeira da empresa, a saúde financeira, a parte logística, né? PCP, compras, recebimento, todo contagem de estoque, a importância do estoque, controle de compras, né? E aí dá um pequeno sugestão assim em vendas, mas pequeno. Quando aperta o calo, a gente chama Sâmia. e aí, no departamento pessoal, alguma coisa também, né? Voltada a treinamento, aplicar uns testes de comportamento, toda essa... Porque, assim, não conseguimos fazer uma empresa evoluir vendo só uma questão, né? É óbvio que tem que ter aquele objetivo naquela área, mas eu gosto de ver um todo, né? Então eu vou mais especificamente em PCPC, que é o meu potencial, compras e também vendas, eu aprendi algo, né? Mas eu não vou aprofundar, só vou falar, ó, talvez vá nesse aqui, liga pra Sâmia, faz alguma coisa, né? Se eu perceber que tá muito ruim. Então é mais ou menos esse caminho que a gente vai, junto com a equipe, com o empresário principalmente, que é o cara que é a cara da empresa, né? A gente vai tentando moldar tudo isso. Aí a gente sabe que tudo está muito no nosso inconsciente, não é? Então, até mesmo a maneira como o empresário gerencia a sua empresa está muito focada naquilo que é inconsciente e muitas vezes ele não tem nem ideia de tudo que está acontecendo. Como que funciona essa parte? Porque na maior parte dos empresários não existe essa visão do inconsciente, da importância de ter um consultor também com formação em psicanálise. Como que você desmistifica isso, até mesmo com esse olhar que as pessoas têm, achando que falar de psicanálise é a mesma coisa que falar sobre terapia? Na verdade, assim, quando a gente chega na empresa, eu procuro conversar muito com o empresário. Então, vou tentar explicar rapidamente o que o Freud, né, que é o pai da psicanálise, mas antes do Freud tem alguns já, né, Charcot, alguns que já pesquisavam o campo mental, né, ele definiu o psíquico da gente, então ele criou o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Certo. Aí ele deu uns nomes que popularmente tá todo mundo usando, né? Ego, id, superego. E às vezes a pessoa usa, rotula pessoas, que infelizmente acontece, mas na verdade o inconsciente seria um local onde guardamos informações, ou informações irrelevantes, tipo, qual é o nome da sua professora do primeiro ano? Tá. Você vai ter que buscar lá, deve estar, se não estiver saindo do pré para o inconsciente, está ali. Às vezes você nem lembra. Porque nosso cérebro não tem uma capacidade. Ele é tão inteligente que ele pega o que não empresta muito e ele cancela. Mas ele cancela, mas fica lá, tá? Então, assim, o inconsciente é um lugar que a gente guarda desafetos, né? Momentos desagradáveis, coisas que nós não conseguimos na época que aconteceu tratar isso de uma forma adulta ou tinha um ego não tão evoluído, não tão adulto. Então, a gente coloca lá. Então, a psicanálise em si, que a psicanalista só trabalha com psicanálise, tá? O psicólogo tem várias outras abordagens, Sim. né? E a turma confunde, e dá briga à toa, né? Mas a psicanálise é baseada no recalque, que também está famoso, né? O que é o recalque? Eu não consigo trabalhar algo. O recalque, na verdade, ele é um mecanismo de defesa. Eu pego isso e jogo no meu inconsciente. Ou eu jogo no pré, tento trabalhar, não consigo, eu jogo no inconsciente. Pá, dá um alívio. Só que é lá que a gente estava conversando antes de começar, o nosso cérebro, que se fosse um computador, o inconsciente seria uma lixeira. Tá. Só que é uma lixeira eterna, porque não tem limpar lixeira, não tem esse recurso. Não dá para esvaziar. Tudo que nós vivemos, desde quando nós nascemos, alguns vão até mais longe, na gestação, e aí vamos falar daqui do nascimento para frente, para não complicar. Fica registrado, seja pensamento, corpo, físico, fica tudo registrado. A forma com que eu vivi aquilo, né? Então nós recalcamos o ato em si, o acontecimento e toda a emoção que está junto com ele, vai tudo lá. Aí, o
que começa a problemática, porque você falou dos empresários, né? Então os empresários têm uma empresa, então ele cresce, dedica tal. Aonde que eu percebo, você pode até falar sobre isso também, que nasce um problema, ele começa a crescer, ele, a esposa, um funcionário, 2 funcionários. Quando começa a aumentar o número de seres humanos, começa a dar um tipo de problema, porque nós começamos a pegar toda essa vivência que está recalcada e transferir isso para as pessoas que convivem com a gente. Então, se eu tenho problema com o pai, eu tenho um funcionário muito semelhante no modo de agir ou de falar com o meu pai, eu vou transferir para esse funcionário mágoas que não tem nada a ver com ele, mas que ele pode pagar um pato sem saber. Sim. Né? Então, como trabalhar isso? Através de falar, de conversar, de fazer análise, de colocar as cartas na mesa, que é o autoconhecimento. Sim. E aí vai amenizando toda essa problemática da empresa que acaba prejudicando os profissionais que querem fazer carreira e os empresários. Né? Olha só. E, gente, vocês perceberam que por várias vezes nós navegamos nesse mar aí, falando a respeito do inconsciente. Recebi aqui a Andréia também, falando a respeito do eu, do autoconhecimento, de liderança. Então, a gente sabe que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se empodera de nós mesmos, né, Moa? De a gente poder crescer, poder evoluir, resolver um monte de questões que estão dentro de nós. Agora, fala para mim, quais são os comportamentos mais comuns que você vê no dia a dia transitando aí pelas empresas? Assim, Sam, toda vez que nós vamos trocar uma reunião ou estou convivendo com alguém, existirão momentos desagradáveis, de muita angústia, e o nosso cérebro, ele trabalha para ter uma homeostase, que a gente fala. Ele quer alegria e conforto o dia inteiro. Para que isso aconteça, eu tenho alguns mecanismos de defesa para que eu rapidamente tente resolver isso daí. Certo. Ou eu não olho e recalco e finge que está tudo bem, mas na maioria das vezes, quando eu recalco, eu tenho a gente chama de transferência. Ele vem, dá um deslocamento e a pessoa vai me atingir. Não a pessoa, mas aquilo que eu entendi da pessoa. Sim. Então, o que eu falo assim, o outro não, talvez na maioria das vezes, não podemos esquecer que tem pessoas inadequadas, sem educação, que puxam o tapete, mas independente de qualquer coisa, o que fizerem conosco, o que nós pensamos, é uma responsabilidade nossa. Sim. O que fazer com aquilo, né? Isso é extremamente incômodo, porque às vezes não é tão simples, né? Parece falar assim, o que você faz com isso? Você recebeu, você ouviu e guarda na gaveta e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Porque assim, nós estamos dentro de uma empresa. Uma empresa, ela é um ambiente, por mais doce que seja, uma convivência boa, é um ambiente de competição, onde as pessoas querem crescer. Naturalmente haverá atritos, pensamentos divergentes, né? Então as pessoas olhando para aquilo disparam coisas, um menos-valia, uma sensação de abandono, um não reconhecimento. Nesse momento, se a pessoa não identifica isso, ela fica agressiva. E aí que sai briga, discussão, não quer pensar a respeito, bloqueia qualquer tipo de atitude dentro da empresa. Então já que ele é o bonzão, então deixa ele fazer sozinho. E aí quebra toda uma coisa de equipe que tem que ter, né? Porque o que acontece é assim, Sam, você pegar uma das principais características que as empresas buscam hoje, são pessoas que sabem conviver com outras pessoas. Sim. Que sabem se relacionar com outras pessoas. 100% das contratações das empresas são baseadas na capacitação técnica. Você pode até aplicar alguns recursos para ver quais seriam as possibilidades, um motivograma de como essa pessoa se comportaria numa atitude. Mas, ser humano, por mais que você teste, vai ter que ser no dia a dia. Sim. Então, eu contrato 100% por qualificação técnica e dispenso 95% ou mais por comportamento. Por comportamental. Porque as pessoas não conseguem se enxergar como um problema. Sempre o outro é um problema, né? Essa é a questão difícil para nós. E até mesmo as pessoas que são problema, muitos também incorporam como sendo algo ruim para ele, não olhando assim, isso daí é dele, não é meu, não é?
Isso eu aprendi muito a fazer. Eu falei assim, isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Então, isso é importante pra gente também, com autoconhecimento, né, Moa? Não é simplesmente falar isso e achar que tá tudo bem, mas com autoconhecimento você é capaz de identificar também quais são as suas fraquezas e os seus pontos fortes para poder falar, ok, isso eu preciso melhorar, ou não, ok, isso daqui não é meu, é dele, fala mais dele e tá tudo certo. Questões psíquicas são assim, enfrentamento e movimento. Eu posso adiar, mas em algum momento eu vou ter que encarar Vai bater na aquilo. porta. Ou fugir. E se eu fugir, eu vou recalcar. Se eu recalcar, vai voltar em outro momento, talvez com mais força. Então, assim, nós não podemos achar que tudo é para nós. Sim. Então, como a gente costuma falar, né? A pessoa faz a favor dela, não é contra mim. Uhum. E às vezes o a favor dela me causa algum desconforto. Porque ela foi agressiva, porque ela falou algo que eu precisava ouvir, mas não queria, né? Sim. Tem muito disso, né? Geralmente, tinha uma professora minha que falava assim, ó, machucou, doeu, leva pra casa que é seu. Tipo assim, entendeu? Porque as questões que vêm externa, se pegou, é porque algo interno não tá legal com aquilo. Então, se uma pessoa, vou dar um exemplo, chega e fala assim, Moacir, você é burro. Eu falo assim, em alguns momentos eu não conheço alguns assuntos, pode ser considerado ignorante. Burro é muito agressivo, mas eu ignoro o certo. Ou a pessoa fala que eu falo, é um direito dela, mas eu não sou. Então tá tudo bem, né? Agora, se eu vou... você não pode falar assim comigo, tá? Aí já entra a arrogância, a autodefesa, porque pegou, e quando eu me sinto fragilizado, o que acontece? Luta ou fuga. Né? Ou eu fujo ou eu brigo. Então já vai pro bicho, né? Uhum. Não é mais o ser humano que tá respondendo aquilo. Porque apesar das pessoas não gostarem, nós somos animais, né? Nós temos o córtex cerebral, mas somos animais. Temos um cérebro reptiliano muito forte ali. Sim. Que é o instinto de sobrevivência, que é um dos mais fortes que nós temos. Uhum. E se a gente não sabe controlar, tem muito trauma, tem muita coisa não falada, isso vai sair em forma de agressividade, piadinha, xiste, né? Um debochezinho, isso vai dando um problema na empresa. Um cara muito debochado, que brinca demais. Aliás, a brincadeira, Samuel, é um mecanismo de defesa muito legal. Eu fui buscar psicanálise e gostar de psicanálise porque eu fiz um curso nas Aras com a Andréia e com a Marinha. E eu falei, eu preciso saber se aquelas meninas sabem, que elas faziam... A Mara já era formada e a Andréia estava fazendo. Aí eu me interessei em fazer, porque eu falei, se eu dou consultoria e eu mexo com o ser humano o dia inteiro, se eu não me entender, eu não vou conseguir controlar ninguém, né? E aí facilitou muito. Facilitou muito, mas assim, psicanalista não é perfeito. Nós temos nossos momentos de decadência, normal, dar um ser humano. Um surtinho aqui, um surtinho ali. Porém, se você vai fazendo análise, vai se conhecendo, esses momentos são muito mais espaços, né? Já não é aquela agressividade constante, né? E o jeito que você olha para o outro não é o mesmo jeito que você olha para você, né? Exatamente. Autoanálise é possível fazer, mas tudo tem um limite também, não é, Moa? Porque daí você já se coloca na posição de dar limites. Então você fala assim, bom, tá chegando num lugar que eu não estou muito bem trabalhado, é melhor parar, né? Uhum. Recuar é um recurso muito bom às vezes, né? Com certeza. E fala pra mim, é possível a gente dizer que muitos negócios, muitas tomadas de decisão no negócio são influenciadas devido ao nosso inconsciente? Vamos lá. Tem estudos que dizem que 90% ou mais das nossas decisões vêm do inconsciente, a gente nem sabe, né? Eu acredito que seja uma verdade, mas também não é verdade que nós não sabemos. Nós só não queremos olhar lá. Porque o inconsciente é uma inteligência. E a mecanismo de defesa, ele não é um defeito, é uma defesa. O nosso psíquico faz para nos proteger. Ele sente o coração batendo, um desconforto, e ele vai fazer algo para sair daquilo. O objetivo dele é tirar a gente desse confronto, né? Então, é óbvio que as pessoas se perdem nesse caminho, né? E dá um problema muito sério de relacionamento, não só na empresa, na vida. Casamento, amizade, parente, né? Então, o que nós temos que observar numa empresa
é exatamente essa questão de convivência. Se o empresário ou o líder, se tem um conhecimento, ele vai saber administrar, ele vai saber a hora de não falar, a hora de falar, ele vai saber observar as pessoas, né? E levar em consideração cada uma. Então, quando nós vamos decidir, Samir, o cara fala assim, eu decidi na hora. Não é verdade. Nós decidimos com a nossa história, mesmo que de uma maneira impulsiva. Né? Sim. Eu, Moacir, eu não decido, eu vou comprar uma camisa, eu decido com a minha história aquela camisa. Então, o inconsciente, ele tem uma história lá dentro. E eu decido em cima disso. Se eu trabalho mal o inconsciente, eu decido mal. Se eu decido por impulso, eu decido para resolver o problema. Geralmente, quando resolve um problema rápido, ou é na patada, ou é como se diz assim, no autocrático, né? Ah, faz aí porque eu sou chefe, acabou. Então, você não explica, porque você está se defendendo, na verdade. Você se considera incapaz de fazer com que a pessoa entenda, aí você já dá já manda um ego lá em cima e fala, faz aí, eu tenho experiência, eu sou chefe, acabou. Aí a pessoa não tem voz e eu acho que fica ruim para quem faz isso, para quem toma essa atitude, porque demonstra fraqueza, na verdade, né? O líder é assim, sabe? O líder, ele fica na verdade, um líder numa empresa, ele é o recheio do pão, né? A diretoria ou o diretor cobram ele e a base também. Ele fica no meio. Não é confortável, né? A grande questão da liderança é o cara não entender que... Posso falar coisas hoje que as pessoas não gostem. Mas, bora lá. Quanto mais você cresce dentro de uma organização, e uma empresa não é nossa casa, uma empresa tem normas, diretrizes e metas, e hierarquia, que é muito importante, né? É uma péssima ideia brigar com o chefe. Mas, o que acontece? Nós não podemos entender que quando nós estamos na empresa, as coisas acontecem do nosso jeito. Não vão acontecer. Só que hoje em dia não é o que acontece, não é? A maioria das pessoas luta para que a empresa funcione do jeito que ela quer. Você não esbarra muito nessa questão dentro das empresas, durante suas consultorias, com essa... Eu não sei se a gente pode dizer teimosia, enfim... Como lidar até com isso? Se você encontra isso, se a gente pode falar diferenças de gerações ou não tem diferença nenhuma, a gente encontra isso em todas as gerações que atuam numa empresa. Como que você vê isso? Hoje, se diz que tem mais de 5 gerações trabalhando junto, dentro de uma empresa. Aí não tem como não ter conflito, né? Eu acho que tem mais, mas assim... Culturas diferentes, casas diferentes, criações diferentes, cabeças diferentes, seres humanos diferentes. Eu não gosto de taxar. Falar, essa geração está perdida. Eu não acredito que está perdida, porque nossos pais falavam isso de nós. Pois é. Mas hoje há realmente uma configuração muito mais trabalhosa para o líder do que antigamente, que a gente vinha de um militarismo, uma coisa mais rígida, os pais eram mais rígidos, a gente obedecia mais. Hoje os jovens têm uma questão com hierarquia, com começar a aprender, né? Sim. Porque eles leem um texto na internet e já acham que é profundamente sabedor daquilo. Então, como administrar isso? Não tem muito segredo. É conversando, falando, lendo muito sobre gerações, fazendo análise, se entendendo por que esses jovens tiram nossa... Por exemplo, se você não é muito ligado em hierarquia e pega um jovem que está aprendendo, que também não é, ele vai dar um gatilho seu, que você vai estar se vendo naquela pessoa. Como que eu trato isso? Eu estou na frente de um espelho, e daí? Como é que eu faço? Você vai ter que entender, se entender, comunicar, fazer reuniões. Mas para amenizar isso, Sam, você sabe, né? As empresas têm que ter muito claro suas metas, quais são seus valores, né? Honestidade é um valor. Sim. Os líderes têm que focar naquilo e acabou, não tem que se expor. Fala, você foi desonesto, está sendo desligado, ou está tomando uma carta de advertência, não faça mais isso, não é bem por aí. A pessoa vai ter que se adequar, a partir da cultura, né? E das regras que a empresa coloca...
Para as pessoas poderem saber agir também, né? Exatamente. Só que isso aí tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, Sim. nós mais velhos, eu sinto que nós buscamos muito mais entender essa geração do que eles tentarem nos entender. Certo. É aí que tem uma briga muito grande, porque, cara, tem que ficar explicando, falando, no meu tempo, esse termo não era assim, agora vou procurar mudar, mas de vez em quando vai sair uma coisa assim. Então tem que ter um entendimento, porque o mundo era diferente, né? E a palavra, acho que é a adaptação, né? Dos dois lados, não? Exatamente. Para justamente a gente conseguir ter o resultado que a empresa deseja, porque todo mundo tá lá para um objetivo comum. Sempre eu falo isso, o objetivo é o mesmo, é a satisfação do cliente na ponta, é ter o resultado financeiro, é bater as metas que se tem. Então, caminhando todo mundo na mesma direção, a gente consegue alcançar resultados melhores. Agora, se cada um remar para um lado, achando que a sua visão, o seu ponto de vista é o único correto, não vai dar certo nunca, né? Primeiro assim, né, Sam? Levando em consideração o país, a dificuldade toda que o Brasil tem de emprego, né? Você tem que estar afinado com o lugar que você trabalha. Sim. Se os valores da empresa, se a forma que a empresa é conduzida não te agrada, isso vai gerar um burnout, mais do que trabalhar muito. Porque trabalhar muito, na minha opinião pessoal particular, não gera burnout. O que gera o burnout é a insatisfação que nós estamos fazendo aquilo que nós não estamos muito alinhados. Certo. Isso gera burnout. Porque a gente começa a recalcar os sentimentos, né? Então, o que gera burnout? Tudo, uma conjuntura de tudo. Um casamento mais ou menos, uma fase ruim de um filho, tudo vai somando. E aí, o que é mais fácil? Eu abrir mão de um casamento e separar num casamento de 20 anos, ou eu pedir a conta da empresa? Num primeiro momento, né? Sim, sim. Uma análise bem crua. Então, as pessoas vêm na empresa e transferem muitos problemas externos para a empresa. E é normal que faça isso. O que não é normal é agressividade, é culpar, que daí você fica num papel de vítima que não tem muita função, né? Que é o cara... tá todo mundo contra mim, eu não tenho grupo de apoio, eu não sei o quê, porque não sei o quê. As decisões que tomamos ontem é o nosso futuro hoje. Sim. Amanhã é o nosso futuro de hoje. Uhum. Então, assim, eu sempre brinco que tem aquele filme John Wick, não sei se todo mundo... Eles fazem, aprontam, tal hora que chega no negócio e fala assim, ó, consequência, né? O cara começa a reclamar e fala assim, ó, consequência. Então, as escolhas que eu faço, eu saio de casa com a escolha de ir no trabalho, brigar, discutir, não entender pessoas, não querer nada, só fazer o básico e ir embora, provavelmente vai ter uma consequência relacionada àquilo. Sim. Não é? Agora, nada garante que eu vou na empresa motivado e tal, e também eu crio uma expectativa de um crescimento de aprendiz para diretor em 2 anos, né? Pode ser que aconteça, talvez você é filho do dono. Mas é raro, né, isso acontecer você é filho do também. dono. Mas existe muito essa expectativa pelas coisas, pelo imediatismo, não é? Que existe hoje em dia, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Você pede um comando para a inteligência artificial, já te dá toda a resposta. Então, as pessoas também vão se acostumando com aquilo que é fácil e rápido. E aí ela acha que isso é pra vida dela, né? Pra tudo. Nem tudo é rápido, né, Sam? Pois é, nem tudo. Você fala, você leu tudo aí, meu currículo. Eu tô com 59 anos, então... não foi ontem você se formou? Passei por muita coisa, né? Claro. Estudava de sábado, de domingo. E críticas, né? Você abre mão de churrasco pra ficar com esse negócio de estudar. Eu não acho até que... Não digo estudar, porque hoje tem muito estudo também que não faz sentido. Mas Sim. nos qualificarmos, né? Sim. Você tem que qualificar, saber fazer algo para depois você ter poder aplicar o fruto daquilo, né? Sim, sim. Ninguém vai, que eu brinco lá com a turma, que aumenta, mas ninguém vai te dar um aumento pra você ter lindos olhos azuis. A não ser que você trabalhe de modelo, de óculos, alguma coisa assim, né? Aí, mas existe essa ilusão.
E aí a pessoa se frustra porque talvez não consiga olhar para ela e ver quais são as negatividades, todo aquele lugar de tensão que ela vive, o que tudo isso representa no processo evolutivo e na carreira dela. Então, em vez dela olhar para isso, o que seria mais fácil para nós? Culpar todo mundo. Eu sou um gênio e o mundo ainda não reconheceu minha genialidade. Mas tem... E aí, assim, tá. E quem que vai reconhecer essa genialidade? Baseado em quê? Qual é o valor, né? O que dá valor para uma coisa? É a raridade, né? Se eu faço o que todo mundo faz, provavelmente é o diferencial, né? Eu vou ganhar ou conseguir o que todo mundo ganha e consegue. Sim. Não é? Então, qual é o nosso potencial? Eu acho que todo ser humano tem um potencial, né? Sim. Nem todo mundo vai ser diretor também. Nem todo mundo vai ser empresário. E tá tudo certo, tá tudo bem. Cara. Você só precisa viver com aquilo que você buscou, né? Que isso também é um ponto importante, né? O que é o sucesso? Sucesso é tão relativo, o que é para mim pode não ser para o outro, e o que é para o outro, do jeito dele, deixa o outro pensar do jeito que ele quer, do que é o sucesso para ele, tá tudo bem. Mas a gente acaba esbarrando muito no julgamento, não é? É porque pega nas questões nossas de transferência. Então você vê uma pessoa dentro da empresa, talvez, na minha visão, acomodado. Isso vai pegar na porcentagem de acomodado que eu tenho. Porque o cara ser acomodado ou não interfere na minha vida em nada. A não ser que ele seja da minha equipe, eu vou bater um papo com ele. Mas às vezes a gente julga um cara acomodado, que é um cara que faz o que tem que fazer, ele tá bem com aquilo, ele tá de boa, ele tem a família dele, ele vive bem, na cabeça dele ele vive dentro daquilo que ele acha que é legal, né? Porque quando você entra nesse sucesso que você falou é relativo. Esse é um dos maiores fatores de depressão hoje em dia, né? A rede social revelou muito isso, porque ninguém posta coisa ruim, né? Ai, caí num golpe, não sei o que, né? Então parece que o mundo todo tá viajando, tá feliz, tá ganhando milhões, e só eu que tô pra trás. Agora fala assim, você tá atrasado. Como é que nós nos atrasamos num tempo que é nosso? Atrasado baseado em quê, né? Aí fala que comparação é o roubo da alegria, né? É importante nos compararmos, mas é importante que saibamos que cada ser humano é um ser humano. O cara quer ser diretor, tem gente que não quer. Eu tive amigos que nunca quiseram promoção. Eu não quero dor de cabeça, não quero mandar em ninguém, eu não tenho perfil pra isso, o cara tá felizão até hoje. E aí falam, não, mas você vai ganhar muito mais. Não, o que eu ganho já tá bom. E aí você pode julgar, mas como assim não quer ganhar mais? Porque a gente julga de acordo com nossos valores, né? Aí você vai usar o valor de razão, que é a sua razão que vale pra tudo, e aí começa a dar problema dentro da empresa, no casamento, na família. Porque você dá uma opinião achando que a sua opinião, né? Eu sou perfeito, todo mundo tem que ser igual eu. Graças a Deus, ninguém é igual a ninguém, né? Pois é. Eu não ia bater papo aqui se a gente fosse igual, né? Não ia ter assunto, né? Pois é. E Moa, fala pra mim, como que você coloca todo esse seu conhecimento no dia a dia dentro das empresas? Porque tudo isso que a gente tá falando é muito bacana, elucida a maneira de agir, de pensar do empresário, e ao mesmo tempo a gente entende que a contribuição de toda essa... De toda essa teoria, de tudo que se coloca, ela é muito importante dentro da empresa. Como que você enxerga, como que você pode citar exemplos para a gente do seu dia a dia na empresa e daquilo que você... do que é a psicanálise lá dentro, você ajudando uma equipe a melhorar, um líder a se transformar, acaba entrando nessa questão, você coloca... A pimentinha ali, como que é isso? No dia a dia, quando as pessoas ficam sabendo que nós somos psicanalistas, eu não sei se é um campo mórfico ou alguma coisa que acontece, as pessoas vêm e têm uma certa abertura com a gente, né? Talvez pelo jeito que a gente aborda, né? Não fala nada, método socrático, faz umas perguntinhas, vai entendendo. E aí eu busco entender as pessoas o mais que eu possa entender, que eu também não sou leitor de ser humano 100%. Dentro da equipe, geralmente a equipe de liderança ou alguma pessoa de cargo de confiança,
buscar entender quais são as dificuldades que essa pessoa tem e como que a gente pode passar isso para ela de uma maneira que ela entenda. E quando ela tiver uma reação mais assim, reativa, que eu percebo que pegou em algum ponto que não tem nada a ver com a empresa, aí chama na sala, dá uma conversada, bate um papo, descontraído. Procura passar, ó, você tá vendo dessa forma. Você tem certeza que essa forma é a realidade ou você tá criando coisa? Porque a gente cria coisa, né? Sim. Nós somos criativos, né? E a gente vai se iludindo e vai inflamando e vai achando que aquilo é verdade absoluta e vai ficando bravo. Né? Então, como agir dentro da empresa? Verificando pessoas que têm essa habilidade com as outras pessoas, que são os líderes ocultos, né? Do segundo escalão, que às vezes lidera mais do que o próprio líder. Pois é. Passando para os líderes, qual a grande questão hoje que eu mais tenho trabalhado nas empresas, que é uma questão. Os líderes mal resolvidos, eles querem ser amados, reconhecidos, o melhor líder do mundo, bonzinho. Qual é a armadilha disso? Você vai permitindo coisas que não deveria, que mais né? tarde vão te dar problema. É. Então, se a empresa tem uma norma, por exemplo, que tem que apresentar atestado, aí o cara falta, vai lá no RH, não, mas o cara, você parou de ser líder para ser amado. Você não pode fazer isso porque você vai se queimar em algum momento. E aí, voltando naquele assunto, quanto mais cresce na empresa, mais sozinho fica. Sim. Então, assim, a liderança ela não é uma democracia, nem uma autarquia. Ela é um lugar onde o líder tem que pegar o que a empresa espera dele, e eles têm uma dificuldade de entender isso, dentro daquilo que a empresa quer, das normas da empresa, fazer o melhor possível. Sim. Se eu não acredito na empresa que eu trabalho e que o que a empresa faz não é legal, muito provavelmente eu vou me auto-sabotar para que eu seja mandado embora inconscientemente. Pois é. Ou eu vou pedir a conta, porque não tem cabimento, entendeu? Quando você quebra hierarquia, ou quando você não está a favor, ou você vai ter um burnout, ou você vai pedir a conta, ou vão te mandar embora. Não tem outra solução para uma pessoa que não segue hierarquia, não segue as normas da empresa, valores da empresa. Você está no lugar errado. A empresa, assim, nós nos adequamos à empresa. Não é para virar um fantoche, mas nós temos que nos adequar à empresa. Sim. Né? A empresa é uma hierarquia, ela é maior que nós. Uhum. A empresa é maior que nós. Né? Até do que o dono, a empresa é maior. Sim. Porque chega uma hora que a empresa nem dele é mais, que ele cresce tanto. Eles têm dificuldade com isso também, porque mexe com o ego, mexe com reconhecimento, né? Aqueles caras que tem que falar todo dia, a empresa é minha, eu que mando, né? É uma autoestima muito... Porque a psicanálise a gente vê o que está por trás, né? Da atitude. Então, assim, Samuel, eu acho que hoje o maior trabalho que nós, como os consultores... Porque se for dar uma consultoria de venda, você é de letra. Agora, as pessoas se conectarem com aquilo. Exatamente. E entender a lógica daquilo... Esse é o ponto. Você sabe que hoje eu estava numa consultoria e aconteceu realmente essa questão, porque quando a gente esbarra na prospecção, acaba sendo o maior problema. Por quê? Ouvir não ou não ouvir nada também bate, né? Também leva a gente lá para o nosso inconsciente daquilo que... Do não que a gente ouviu e da indiferença que a gente teve, não foi legal, não foi agradável. Então, aí muitas pessoas inconscientemente não começam a prospecção. Não fazem, justamente porque existe essa questão por trás. E aí, né? Então a gente vai trabalhando, vai mostrando, falei assim, não é para você, é para que a empresa tá oferecendo, não é o momento agora, mas pode não ser nesse exato momento, mas no período da tarde pode até ser, ou no dia seguinte pode até ser. Então a gente não pode desistir, não pode desanimar. E lembrar sempre que quando a gente trabalha com vendas, a gente escuta muito mais não do que sim. E tá tudo bem, né? Tá. Falando especificamente de vendas, eu vou entrar no ser humano, não na sua área, tá? Tá. Fica à vontade. Quando um vendedor está de frente ou conversando com o cliente, começam todos os gatilhos dele próprio, né? Então, o que ele está sendo ali? Se ele é mal resolvido, um complexo de rejeição, sim, de uma incapacidade de não ser amado,
né? Uma avaliação constante, né? Tá, tô sendo avaliado, que nota será que eu mereço? Uma autoestima baixa. Então ele trava a venda. E não é o mercado que trava, é ele que tá travando. Então eu sempre falo assim, o vendedor ele vende para além dele. Sim. Não é ele que tá vendendo, é o vendedor. Ah, mas isso aí não é possível. É, porque o foco seu é vender, cumprir as metas, para que a empresa fature, para que você pegue sua comissão, né? Sim. Então, se eu trabalhar bem o fato da negação, de ser avaliado, eu não vou ter medo de ligar para ninguém. Porque eu sei que quem tem que dar uma força para mim sou eu. Eu acho que você falou e é razão. Uma das profissões que mais leva a não é vendedor. É. Que você vai oferecer para. Então a prospecção é um problema, não pela prospecção. Sim. Primeiro porque ele está sendo avaliado. Então ele vai pensar assim: se eu ligar para 20, os 20 não comprar, meu patrão vai achar que eu sou incompetente. Já caiu na baixa autoestima. É. Se eu ligar pro cara e ele não gostar de mim, eu não sei tratar muito bem isso. Isso é muito rápido no cérebro. A gente fala aqui, mas é velocidade da luz. Já não ligo. É esse o objetivo do cérebro, não sofrer. Então, se eu não ligo, eu não sofro. Mas eu perco o emprego. Aí você sofre. Mas não existe essa consciência, né? Por isso que até a temática do nosso encontro aqui é o inconsciente agindo nos negócios. E ele pode agir tanto de forma positiva quanto negativa, né? Tudo vai depender da história que você tem lá atrás e como você trabalhou para resolver essas questões. Por isso que fazer terapia é tão importante, né? Então, eu acho que terapia, todo mundo fala assim, terapia é bom para todo mundo. Eu não sei, a pessoa tem que estar afim de fazer. Ah, sim, lógico. E também tem uma romantização de que terapia, ai que delícia. Existem momentos de terapia muito tensos, em que a gente fica de frente com a gente mesmo, e nós vamos descobrir que não existe um monstro lá, mas que existem grandes coisas que nós gostaríamos de não ter e temos, né? Quando tem gente que assusta, fala assim, ai, quer dizer que eu sou invejoso, então? Um pouquinho, sempre, né? Uhum. Eu sou meio maldosinho? Um pouquinho. Nós somos ser humano. Agora, o grau que você usa isso, aí vai definir um caráter, né? Agora, uma pessoa que não olha para isso, ela vai teoricamente se enganar de que é perfeito. Perfeito nem é. Aí entra, por exemplo, uma pessoa que tem uma questão com não aceitar a riqueza. Aí entra um cliente todo cheiroso, roupa de marca. Então, o que ela faz? Ela trava. Fala, esse cara é muito grande para mim, eu não consigo atender ele. Quando o cara tá entrando lá para comprar o produto, não você. Sim. Não é? Mas é trabalhoso, bem trabalhoso, né? Agora, amor, fala pra gente. Primeiro, pessoal, vamos lá. Estão gostando? Estão curtindo o papo? Se inscreva aqui no canal, clica, dá um like pra gente, isso é muito importante. Compartilha esse conteúdo para que possa chegar aí para mais pessoas, para a gente poder impactar. Porque entender como a gente pensa, entender como agir dentro do universo empresarial é muito importante. Saber que o nosso inconsciente age muitas vezes e a gente não toma conta daquilo que está fazendo, ou entender que o nosso colega de trabalho ou o nosso funcionário, a maneira como ele está agindo também é de acordo com aquilo que ele viveu e como que você pode contribuir para ele enxergar de uma maneira diferente. Reduzir o grau de julgamento também é muito importante para uma empresa poder crescer e gerar aí grandes resultados, né? Porque o julgamento também é o tempo inteiro, não? Eu costumo Já falar... começa a gente, o auto-julgamento e depois o julgamento externo. Eu começo a falar o seguinte, todo julgador, e vamos colocar na mesa, que de vez em quando a gente dá uma julgada, tá? Sim. Não vamos bancar o rei aqui. Mas todo julgador, por exemplo, você julga uma pessoa, e aí eu até falo com meus pacientes, né? Eu falo assim, multiplica isso por 1000, é o que você faz com você. Aí o que acontece quando eu sou muito julgador? Se eu acho que uma pessoa vai embora no horário é um pecado, eu jamais vou permitir um dia sair no horário. Aí quem que eu tô cobrando? O cara ou eu? Por quê? Porque eu não posso errar, porque eu critiquei, e se eu fizer igual, eu sou igual. E somos muito parecidos, não iguais, né? Uhum. Então, assim, o julgador, ele tá sempre se autopunindo. E ele evita de fazer coisa porque ele fica julgando os outros. Então, se nós cuidarmos da nossa vida,
dos nossos desejos, daquilo que nós queremos fazer, fica mais legal, né? Pois é. Não sei para as pessoas que convivem com a gente, mas com o tempo ficará também. Sim, e é uma descoberta isso também, viu, gente? Nós precisamos olhar para isso. Do que a gente gosta, o que é bom, o que faz bem, o que distrai, com o que a gente gosta de trabalhar, justamente para não ter burnout no fim das contas. E eu adorei, Moa, isso que você falou. Não é o trabalhar demais que gera burnout, né? É fazer aquilo que não gosta, não ter propósito definido. Então, isso é importante para a gente ou achar que seguir um legado também, né? Então, tem tanta coisa aí que pode gerar um burnout, mas não excesso de trabalho. Porque eu admito, e eu sempre falei isso e eu busco trabalhar junto a mim, as pessoas que me conhecem sabem disso e até falam pra mim, Sam, você trabalha demais, você não para e tal, mas o tempo todo eu tô pensando numa estratégia, em algo diferente pra fazer, em algo diferente pra falar, e não só pro meu negócio, como para o negócio das pessoas. A gente trabalha com isso, tá antenado o tempo inteiro pra entender como que pode ajudar o outro, não tem como. Mas, eu tenho também os meus momentos de lazer. Agora, o trabalho, para mim, é um prazer muito grande. Eu gosto daquilo que eu faço, eu gosto de estar envolvido nas ações, nas estratégias das empresas, olhar para aquele problema, encontrar uma solução. Então, tudo isso me faz bem. Mas eu sei também que não se resume só a isso. Então, eu tenho meu beach tênis, eu gostaria de voltar para minha aula de pintura. Ainda não é o momento, mas uma hora isso vai acontecer. Então, assim, são coisas que também a gente entra em estado de flow que fica leve, né? Deixa a gente mais leve também. Com certeza, né, Sam? Tipo, trabalhar até as 11 da noite não é um problema. Desde que você não esteja fugindo de um assunto muito sério. E desde que você goste daquilo. Uhum. Porque, como você falou, tem momentos de lazer. Sim. Nós que somos autônomos, você pode, por exemplo, bloquear uma agenda e ir no cinema uma terça às 3 da tarde. Exatamente. Vou ver um filme, vou tomar um café, não vou fazer nada. Então, nós temos essa flexibilidade. Sim. Mas também não tem, porque você não trabalha, não ganha, não tem CLT. Que a turma massacra a CLT, mas não vê os benefícios que ela traz, né? Sim. Eu sou a favor de uma flexibilização de patrão com funcionário, né? Eu não sou contra nada. O cara quer trabalhar, trabalhar. 7x0, 2, 6, problema. Se não contrata, o negócio é entregar falou resultado. Falou que quer, tá dentro daquilo que ele quer, tá tudo bem. O prazer que nós temos, eu costumo falar o seguinte, sabe? Nós temos desejos, às vezes legais, às vezes não tão legais. Sim. Uns pensamentos intrusivos, umas coisas meio babaca, assim. Mas como que a gente define? Fala assim, mas tá bom. Eles falam, mas Moacir, porque chama de Moa, mas no consultório chama de Moacir. Moacir. Doutor. Aí fala assim, mas como que eu sei, então? Eu falo assim, uma regrinha muito básica. Vai prejudicar alguém? Não. Boa. Vai prejudicar você? Não. Boa. Né? Porque toda decisão que nós formos tomar, seja no trabalho, em casa, com a família, com o marido, com a esposa, com o parceiro, com quem for, nós temos que decidir com a gente junto. Sim. O que a gente faz é se tirar da decisão em busca de agradar. Eu não estou falando para falar não para tudo. É óbvio que seu marido fala assim, eu gosto de ver futebol. Você fala, não gosto muito. Mas se eu for num jogo com ele, não vou morrer por causa disso. Negociação, ceder os dois lados, não tem vou em como. todo jogo. Exato. Mas eu vou a um jogo lá. Sim. Aí um dia ele vai comigo visitar alguém que ele também não gosta e tá tudo certo, né? Então, assim, tem algumas frases no mundo moderno que sabotam um pouco a gente. Tipo, você pode tudo, tá? Mas nem tudo lhe é lícito. Você pode, mas voltando ao John Wick, consequência. Exato, eu ia falar, toda ação tem uma reação. Se eu decido fazer, eu tenho que arcar com as consequências. Adultamente. Exato. Porque quem não arca com as coisas é a infância. Isso. É uma criança. Cara, eu fiz, me estrepei, agora eu vou correr atrás. Exato. Não é? Em vez de ficar culpando, o cara forçou eu fazer, e aí fica terceirizando. Então, assim, sabe, olhar para o desejo em todos os lugares. Eu tenho um desejo de ser diretor de uma empresa. Beleza, lícito. Mas você tem que pegar um roteiro
ler a vida dos diretores, ver qual é o caminho dentro daquela corporação que você tem que fazer para ser diretor. Chegar lá. Aí você olha lá e fala assim, cara, vai ter que falar inglês, eu não gosto de inglês. Então não vai ser diretor, meu filho. Exatamente. Vai ser gerente, vai ser um monte de coisa. Diretor de uma multinacional, provavelmente não. Ou você vai ser um diretor de uma empresa nacional que não usa tanto inglês. E essa é a realidade, né? Porque nosso cérebro, ele é conflitivo. Mas o maior conflito que o Freud dizia é desejo e realidade. Nós sempre estamos lutando com isso. Eu desejo um monte de coisa, mas a realidade é outra. Ah, eu gostaria de ter uma Mercedes. Eu vou lutar para ter uma Mercedes. Mas eu tenho que estar feliz com aquilo que eu tenho também. Senão eu jogo minha expectativa lá na frente. Eu só vou ser feliz quando... Eu só vou ser feliz, mas... Se você não é feliz hoje, quando chegar lá não vai ser também, entendeu? Sim. Na empresa é a mesma coisa. Se você não tá bem trabalhando, não adianta você ser diretor. Você vai ficar triste lá, ganhando mais de triste. Mas é triste, né, Sam? Muito. Demais. É melhor tristeza com dinheiro, mas não... Provavelmente, se você não tiver triste, você não vai chegar onde você quer, né? Com certeza. Moa, e você sabe que... Eu costumo, em toda a nossa conversa, todo o nosso bate-papo, eu adotei aqui abrir um artigo e a gente fazer um comentário a respeito dele, porque aqui, por incrível que pareça, eu também escrevi falando a respeito de ego. Eu não sou psicanalista, nada, mas entendo um pouco a respeito do assunto e muitas vezes a gente... olha para tudo que acontece na nossa vida e a gente vai trazendo aí para o mundo. E aqui tá uma coletânea aí de 101 estratégias aí para resultados reais que eu criei para trazer para o pessoal. Então vamos ver o que o universo quântico nos traz hoje para falar. Você está preparado? Artigo 33. Para quem quiser comprar o livro, também tem o QR Code aí, né, Mel? Tá aí, disponível para você, chega na sua casa. Se você for da cidade de Limeira ou de Rio Claro, facilita mais ainda, que daí não precisa ir pelos correios, mas pode chegar onde você quiser. Graças a Deus já vendi livro para Salvador, não é maravilhoso? Olha que beleza. Tô subindo aí o Brasilzão. Vai revolucionar o Pelourinho. Mas você sabe o que eu falo. O Ricardo fala que quando a gente ficar mais velho, a gente vai morar na praia. Ele quer se aposentar na praia. Eu falei assim, será que eu consigo ficar parado? Eu falei assim, eu vou visitar todos os quiosques e revolucionar. Fazer o pessoal ganhar mais dinheiro. Vamos lá, A pergunta é bastante ampla e pode levar você a pensar a uma infinidade de coisas, mas como toda a objetividade, já esclareço que é sobre estar preparado para receber elogios e críticas sobre a sua empresa. Então, isso também está muito na nossa questão, né? De, querendo ou não, seja um elogio ou uma crítica, é um julgamento, certo? A gente está falando a respeito disso. E é incrível, não? Como as pessoas também não estão preparadas para receber elogio. Tem um exercício que eu faço muito com os pacientes. Falo assim, escreva coisas boas a respeito de você, escreva coisas ruins. E ele leva para casa, lição de casa. Aí quando ele volta, tem lá 20 coisas ruins, 4 coisas boas, né? Então nós temos essa dificuldade por não nos acharmos merecedores de, né? Aí eu fiz um curso, o Silva 4, e aí ele fala, quando alguém fala para você é inteligente, você vira para a pessoa e fala assim, eu sou. Né? Ué? Mesmo que você não acredite, fala com firmeza. Então, o elogio traz um desconforto pra gente, né? Talvez a gente tá mais acostumado com crítica, dependendo da criação, do meio em que nós vivemos. Sim. Bullying, gozação, né? Tipo, não é nada, é só brincadeira, né? Brincadeira, né? Pois é, não sim, com certeza. Não existe uma brincadeira sem uma mensagem, né? Com certeza. Então, gente, aqui,
tá aqui para leitura, você está preparado? Então, tem muitas coisas aqui para a gente descobrir, ouvir críticas e elogios também dos nossos clientes, que é disso que eu tô falando aqui, porque quantas vezes a gente também esbarra em empresas onde você vai mostrar um caminho que fique mais fácil, mais leve, e vem aquele monte de justificativa do porquê que é feito daquele jeito. Então, é mais um mecanismo de defesa, acredito eu, do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Reação, reatividade. Pois é. E aí cresce? Tem jeito de crescer desse jeito? Sabe, pode até crescer, mas de uma forma muito cruel, né? Muito sofrida, né? Você fingindo que você não é você o tempo todo, é um crescimento ruim. Porque, invariavelmente, quem cresce assim, cresce no bastidor, né? Fazendo conchava, fazendo... Pois é. Mas você crescer e conseguir, né? Fazer com que pessoas também cresçam, eu acho que é um lugar melhor, assim. Com certeza. Quando você olha e fala, pô, consegui melhorar a venda e melhorou o salário de todo mundo, melhorou os benefícios, porque nós vendemos mais gente junto, melhor, né? Com certeza. Talvez seja um propósito bom, né? A turma fala tanto de propósito, né? Pois é. Eu tenho um propósito, que é pra falar propósito, né? Tá na moda, né? De ajudar pessoas, cara. Então, eu percebi ao longo da vida que quanto mais eu foco em nós, porque se eu foco em mim, é ego, é egoísmo. Sim. Se eu foco no outro só, por incrível que pareça, também é egoísmo. Porque eu tô querendo reconhecimento, tô querendo ser amado. Então é um egoísmo, eu tô fazendo por mim. Então, em vez de eu ou ele, vamos ver o nosso, né? Crescer junto. E se caso nós nos destacarmos e tivermos um cargo melhor, um salário melhor, consequência, não podemos nos sentir culpados, entendeu? Sim. Mas que as pessoas olhem para nós como exemplo, e não como um cara que... o que eu faço para ter o cargo dele? É diferente você falar assim, o que ele fez para ter o cargo que ele tem, né? Sim. Exatamente. Que a pessoa, que ela tem aquela frase, jargão, né? Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha, né? Essa é nova pra mim. Gostei. Todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Ninguém quer ter trabalho, né? Tem os isso tombos. Aí. É isso aí. Os tombos que nos ensinam muito mais. Exatamente. Né? É uma jornada, é uma caminhada. E isso a gente também tem que aprender a estar contente com a jornada que a gente tá tendo. Como você falou, não é esperar para ser feliz só lá quando conquistar, né? Não, o caminho todo dia, o agora, o estar presente naquilo que está fazendo é essencial para você estar bem também, não é isso? Assim, se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nós erramos bastante, mas acertamos bastante. Por quê? Eu falo assim, nós acertamos mais. Nós estamos batendo esse papo aqui hoje, porque nós fizemos muito mais coisa correta do que errada. Sim. Então, o errado não quer dizer que fazer coisa errada dá errado o resto da vida. Sim. Mas o importante é nós aprendermos com aquele erro, né? Sim, com certeza. Me lasquei, ferrei alguém, fiz alguém que infeliz, não é legal fazer isso. Não vou fazer de novo. O que eu fiz está feito. O que eu vou daqui para frente fazer é uma construção pessoal. Sim. Eu acho que não tem idade, tem um momento, né? Com que certeza. vira uma chavinha e fala, não vou fazer mais. É isso aí. E vai embora. Show. Moacir, gratidão pela sua presença, pela sua contribuição. Acredito que tenha sido muito valioso. E aí, vocês gostaram? Gente, comentem, compartilhem, porque esse momento aqui é muito especial, não é? Se inscreva aqui no canal, a Mel deixando a mensagem aqui pra gente novamente. E saibam que o canal do YouTube também tá lá, ó, repleto de conteúdo bacana, um monte de coisa interessante para você ir lá estudar, fazer a leitura, entender, fazer uma reflexão sobre como trabalhar o seu negócio. Um monte de gente gabaritada, capacitadíssima que senta aqui para bater esse papo bacana. Gratidão mesmo, Moacir. Obrigado, Sam. Eu fiquei muito feliz de participar. Eu estou muito honrado de estar aqui, né? Um lugar bem legal, que eu assisto seus podcasts, eu gosto muito. Gratidão. É um conteúdo muito rico, né? E também porque o fato da gente se conhecer. Sim. Eu aprecio muito seu trabalho, muito bom, muito legal. Como você conduz, né? Tudo. A sua carreira, a sua forma de ser,
suas superações, Gratidão. É uma vida muito bonita, muito rica, né? Gratidão. Então, muito obrigado mesmo do convite. Gratidão, gratidão. Você mora no meu coração. Valeu mesmo. E admiro muito seu trabalho também, viu? Por isso você tá aqui. Muito obrigado. Gente, um grande beijo e até a próxima. Curte e compartilha.